Continuação da leitura do livro O Efeito Sombra. Passo 1. Pare de projetar. A sombra, segundo Jung, nos diz para ignorar as próprias fraquezas e projetá-las nos outros. Para evitar a sensação de que não somos bons o bastante, enxergamos os que estão ao nosso redor como se fossem suficientemente bons. Inúmeros exemplos vêm à mente. Alguns são triviais, enquanto outros são uma questão de vida ou morte. A mais recente atriz de sucesso no cinema é criticada por perder peso demais, enquanto uma nação inteira se torna mais obesa. Movimentos contra a guerra são denunciados como antipatriotas, enquanto todos estão pagando impostos para matar cidadãos de um país que nunca fez mal algum, a América. Todos usam a projeção como uma defesa para evitar olhar para dentro de si mesmos. Percebam que essa é uma defesa inconsciente. O molde da projeção é a seguinte afirmação: não posso admitir o que sinto, então imagino que você sinta. Consequentemente, se você não consegue sentir a própria raiva, rotula um grupo da sociedade como violento e temível. Se você inconscientemente sente uma atração sexual que considera tabu, tal como atração por alguém do mesmo sexo ou pensamentos de infidelidade, você acha que os outros estão direcionando esse tipo de atração a você. A projeção é muito efetiva. Um falso estado de autoaceitação é criado com base em eu estou bem, mas você não está. No entanto, a autoaceitação se estende a outras pessoas quando você está bem consigo mesmo. Não há motivo para determinar que o outro é que não está bem. Você está projetando? Aqui estão as formas típicas que a projeção pode assumir. Superioridade. Eu sei que sou melhor que você. Você deveria ver e reconhecer isso. Injustiça. É uma injustiça que essas coisas ruins aconteçam comigo, ou eu não mereço isso. Arrogância. Tenho orgulho demais para me incomodar com você. Até sua presença me irrita. Defensiva. Você está me atacando, então não estou ouvindo. Culpar os outros. Eu não fiz nada, é tudo culpa sua. Idealizar os outros. Meu pai era como um deus quando eu era pequeno. Minha mãe era a melhor mãe do mundo. Ou, o homem com que eu me casar será o meu herói. Preconceito. Ele é um deles e você sabe como eles são. Ou, cuidado, esse tipo de gente é perigosa. Ciúme. Você está pensando em me trair. Posso ver isso. Paranoia. Eles querem me pegar. Ou, eu vejo a conspiração que ninguém mais vê. Sempre que um desses comportamentos surgir, há um sentimento oculto na sombra que você não consegue encarar. Aqui estão alguns exemplos. A superioridade camufla o sentimento de fracasso, ou de que os outros o rejeitariam se soubessem quem você realmente é. A injustiça camufla o sentimento de pecaminosidade ou a sensação de que você é sempre culpado. A arrogância camufla a raiva acumulada e abaixo dela há uma dor profundamente arraigada. A defensiva camufla a sensação de que você é indigno e fraco. A menos que você se defenda dos outros, eles começarão a atacá-lo. Culpar os outros camufla a sensação de que você está agindo errado e deveria se envergonhar. Idealizar os outros camufla a sensação de que você é uma criança fraca e indefesa, que precisa de proteção e cuidados. O preconceito camufla o sentimento de que você é inferior e merece ser rejeitado. O ciúme camufla seu próprio impulso de desvio ou um senso de inadequação sexual. A paranoia camufla uma ansiedade estranhada e sufocante. Como você pode ver, a projeção é muito mais sutil do que se imagina. No entanto, é uma porta aberta para a sombra. É uma porta dolorosa, já que aquilo que é visto como falha nos outros mascara seu sentimento em relação a você mesmo. O ideal seria que pudéssemos parar de culpar e julgar de uma vez por todas. Na realidade, desfazer a sombra é sempre um processo. Para interromper a projeção, você precisa enxergar o que está fazendo, entrar em contato com o sentimento oculto sobre a superfície e fazer as pazes com esse sentimento. Veja o que você está fazendo. É fácil reconhecer quando se está projetando? Uma dica é a negatividade. A projeção nunca é neutra. Ela se manifesta como uma energia negativa, porque o que está sendo camuflado é negativo. Isso acaba sendo um auxílio. Você sabe quando está se sentindo zangado ou ansioso? Esses são sentimentos sombrios. Mas quando você está direcionando sua raiva a alguém, ou alguma coisa, ou vendo razões para temer por toda parte, a negatividade está presente. Você tem um exemplo claro de projeção.
Espero que consiga enxergar a diferença entre os sentimentos e a projeção desses sentimentos. Sentir raiva é útil, mas direcionar a raiva aos outros culpando-os não é. A sociedade quer que você continue culpando, porque pensar em nós versus eles é um modo muito ruim de manter uma sociedade unida. Daí a voz em sua cabeça que quer pegá-los. Os terroristas, os comunistas sem Deus, os criminosos, os traficantes, os molestadores de crianças. A lista é interminável. Em vez de aceitar todos os motivos para culpá-los, julgar todas as faltas deles, por razões que possam ser válidas, siga um caminho diferente. Olhe para si mesmo e veja o que esse jogo de culpar os outros revela sobre você. Uma vez, durante uma palestra de um notável professor espiritual, alguém na plateia levantou para fazer uma pergunta. Quero paz no mundo, abomino a guerra. O que posso fazer para ajudar a alcançar a paz? Pare de ser a causa da guerra, respondeu o professor. O espectador ficou perplexo. Não sou a favor da guerra, só quero paz. O professor sacudiu a cabeça. Dentro de você está a causa de todas as guerras. É sua violência oculta e negada que conduz às guerras de todo tipo, seja dentro de seu lar, contra outros da sociedade ou entre nações. Sua resposta nos deixa incomodados, mas acho que é verdadeira, pois o Rite Védico proclamou: você não está no mundo, o mundo está em você. Se é assim, portanto, a violência do mundo está em cada um de nós. Antes de surgir o conceito de sombra, tal afirmação teria parecido mística, mas uma vez que você está participando do self compartilhado, também consegue ver que todos os impulsos de raiva, medo, ressentimento e agressão seguem diretamente de você ao inconsciente coletivo e depois voltam. Percebo que nem sempre é fácil se flagrar projetando a própria negatividade oculta. A negação é poderosa, a sombra é sorrateira. Quando você idealiza alguma outra pessoa, um herói a quem acha perfeito, fica difícil ver qualquer negatividade submersa. Mas existe, porque essa fantasia de perfeição em outra pessoa esconde um profundo senso de inferioridade em você. Mas se você voltar à tabela sobre projeção e consultá-la com frequência, achará mais fácil se flagrar utilizando essa defesa. Entre em contato com seus sentimentos ocultos. No instante em que você estiver projetando um sentimento oculto, é hora de entrar em contato com ele. Não adie. A porta da oportunidade se fecha rapidamente. Mas antes de se fechar, há uma abertura. Antes de erguer sua defesa, você de fato sente aquilo que não quer sentir. Aqui está um exemplo que me foi dado por um jovem. Ele era muito pobre quando estava na faculdade, mas tinha amigos prósperos que costumavam convidá-lo para jantar. Uma noite, ao redor da mesa, ele se lembrou de uma história curiosa. Lembra-se de quando você esteve em Londres no último verão? Perguntou ele ao anfitrião. Você e sua mulher começaram a discutir bem ali na calçada. Os dois levantaram um tom de voz enquanto eu me mantive calado em pé. Vocês estavam tão ocupados gritando que nem perceberam a van, que parou ao lado. Na lateral da van estava escrito Fúria Azul. Acho que esse é um exemplo de sincronismo ou algo assim. Os outros convidados assentiram e a conversa prosseguiu. Mas depois a anfitriã chamou o jovem de lado. Por que você quis nos humilhar daquela maneira? Perguntou ela zangada. Não estava humilhando vocês, protestou ele. Estava contando uma história que achei interessante. Volte, disse a anfitriã. Coloque-se no instante em que você decidiu contar a história. O que sentiu? O jovem sacudiu os ombros. Nada. A história me veio à mente. Ela sacudiu a cabeça. Não. Naquele momento, você teve um impulso malicioso. Não foi qualquer história que lhe veio à mente. Foi uma que nos deixasse constrangidos. Não são muitas pessoas que têm a coragem nem a perspicácia de analisar um momento passageiro dessa forma. O confronto funcionou para o bem do jovem. Ele me disse. Eu não me defendi automaticamente. Voltei àquele momento e ela estava certa. Tinha sentido inveja naquele instante. Ali estava eu, a uma mesa de comida e vinho que não tinha como pagar. De certa maneira, era humilhante estar ali, sabendo do que não poderia retribuir. Motivo pelo qual, para esconder a própria humilhação, ele reverteu a situação e contou uma história que humilhasse a outra pessoa. Neste pequeno exemplo, podemos ver os traços necessários. Caso queira sentir o que está oculto por dentro, alerta, boa vontade, honestidade e coragem. Ou colocando de outra forma, se você não para e pergunta a si mesmo o que estou realmente sentindo agora, está dando as costas para o alerta, a boa vontade, a honestidade e a coragem. Está deixando que a sombra vença. Faça as pazes com seus sentimentos. Uma vez que pode sentir o que realmente está ali, você tem uma escolha.
na verdade, várias escolhas. Pode empurrar o sentimento de volta para dentro, pode se culpar por não ser uma boa pessoa, pode atacar o sentimento, lamentar ou se desculpar por ele. Nenhuma dessas alternativas é produtiva, pois conduzem às mãos da sombra, reforçando o sentimento indesejado e tornando-o ainda mais indesejável. Parece estranho, mas os sentimentos têm sentimentos. Sendo parte de você, eles sabem quando são indesejados. O medo coopera ao se esconder, a raiva coopera fingindo não existir. Isso já é metade do problema. Como você pode curar um sentimento indesejado quando ele está agindo contra? Não pode. Até que você faça as pazes com seus sentimentos negativos, eles persistirão. A maneira de lidar com a negatividade é reconhecê-la. Não é necessário nada mais, nada de confrontos dramáticos, nada de catarse. Sinta o sentimento, seja ele raiva, medo, inveja, agressividade ou qualquer outra coisa e diga: eu vejo. Você me pertence. Você não precisa se sentir bem quanto ao sentimento indesejado. Isso é um processo. A raiva e o medo retornarão assim como qualquer emoção profundamente oculta. Quando uma delas voltar, reconheça. À medida que o tempo for passando, a mensagem será compreendida. Seus sentimentos indesejados começarão a se sentir indesejados. Quando isso acontecer, você começará a ouvir a história deles. Dentro de todo sentimento há uma história. Sou assim por essa razão. Seja aberto para a história que surgir, independentemente de qual seja. Todo o trauma do passado, de um acidente automobilístico a uma rejeição amorosa, desde perder o emprego até fracassar na escola, tudo isso depositou resquícios na sombra. Você vem acumulando o que alguns psicólogos chamam de débito emocional com o passado. Para pagar esse débito, ouça a história que há por trás dele. Digamos que a história seja: jamais superei o fato de não ter conseguido entrar para o time de futebol. Ou, sinto-me culpado por ter roubado o dinheiro da bolsa da minha mãe. A maioria das histórias está enraizada na infância, porque essa é uma época do aprendizado, da culpa, da vergonha, do ressentimento, da inferioridade e de toda a negatividade básica que trazemos conosco. Tendo ouvido a história, seja receptivo. Diga a si mesmo que você teve uma razão válida para se ater à negatividade. Você não tem escolha, porque o sentimento foi secretamente guardado, depois permaneceu escondido. Dessa forma, você não fez nada de errado. Os sentimentos antigos ficaram por perto para protegê-lo de se ferir do mesmo modo. Agora faça as pazes com isso e você terá transformado algo negativo em positivo. O medo não permaneceu para feri-lo. Ele achou que você precisasse estar atento no caso de outra mágoa. Caso outra garota o rejeitasse, outro parente debochasse de você, outro patrão o despedisse. Mas essas coisas não vão mais acontecer, pelo menos não exatamente da mesma maneira. A última coisa que você quer é reciclar essas antigas emoções. É claro que isso é bem tentador, presos a uma situação frustrante. Todos somos tentados a recorrer ao nosso choque de emoções, de onde tiramos a raiva. Em momentos de tensão, recorremos à ansiedade. No entanto, se continuar reciclando antigas emoções, vai acabar apenas reforçando o passado. Nenhum de nós precisa se proteger de uma infância que já passou há muito tempo, mesmo que situações semelhantes aconteçam. Não que ninguém possa prevê-las, todos nós já somos excessivamente protegidos. Não guardamos uma única razão para sermos temerosos, mas dúzias e dúzias. E para não esquecê-las, participamos do medo coletivo dos inimigos do crime, dos desastres naturais e outros mais. Não há mal algum em fazer as pazes com o medo e a agressividade se você puder. A psique ainda lembrará o que for necessário. Depois de ter aprendido a lidar com a projeção, você pode fazer a pergunta seguinte: por que precisa se defender? Essa se torna uma questão-chave, pois leva ao questionamento do principal motivo da existência da sombra. Passo 2. Desprenda-se. Por que é difícil abrir mão das emoções negativas? Há mais de uma razão. Primeiro, as emoções negativas são a ponta do iceberg. Portanto, toda vez que ficar zangado ou ansioso, por exemplo, há muito mais desses sentimentos guardados na sombra. Segundo, a negatividade é pegajosa. Ela se agarra a nós tanto quanto nos agarramos a ela. Esse grude é um mecanismo de sobrevivência. Os sentimentos acham que têm o direito de existir. Assim como você, seus sentimentos justificam a existência deles. Oferecem motivos, constroem uma história convincente. No entanto, apesar de todas essas coisas, você pode se desprender da negatividade quando souber como. O processo começa com o reconhecimento de seus sentimentos indesejados, trazendo-os à superfície. Já falamos desse passo. Agora você precisa se desprender de toda a negatividade.
Há um ato de equilíbrio aqui, porque você quer assumir responsabilidade, e isso é meu. Se enxergar e se identificar com a sua negatividade, isso sou eu. A negatividade não é você, uma vez que você conhece seu self verdadeiro, que está além da sombra. Portanto, considere qualquer reação negativa como se fosse uma alergia ou uma gripe, algo que modifica sua situação apenas temporariamente. Uma alergia é sua, mas não é você. A gripe o deixa infeliz, mas não significa que você está condenado a ser uma pessoa infeliz. Quando encontrar meios de desfazer o grude da negatividade, será mais desprendido. As afirmações seguintes funcionam com esse intuito de despreendimento. Posso passar por isso, não vai durar para sempre, já me senti assim antes, consigo lidar com isso, não me sentirei melhor descarregando em outra pessoa, ninguém jamais ganha no jogo de colocar a culpa no outro, extravasar acaba levando ao arrependimento e à culpa, posso ser paciente, vejamos se consigo me acalmar em breve, não estou sozinho, posso ligar para alguém que me ajude a passar por esse momento ruim, sou muito mais que meus sentimentos, os humores vão e vêm, até mesmo os piores, sei como me centrar. Se conseguir transformar qualquer uma dessas afirmações em realidade, estará acrescentando as habilidades para lidar com a situação. Como fazer para torná-las realidade? Querendo que elas sejam reais, você precisa ter a intenção de ser desprendido, centrado, paciente e alerta. Se tem essa intenção, automaticamente estará alinhado com o desprendimento. O oposto disso é estar tão preso que o grude e a negatividade aumentam. Isso ocorre quando você tem os seguintes pensamentos: sinto-me horrível, não mereço isso porque alguém vai pagar, não provoquei isso para mim, em que posso descarregar o que estou sentindo? Isso está me deixando louco, ninguém pode me ajudar, como posso me distrair até esse sentimento passar? Preciso da minha droga favorita para sair dessa situação. Quando estou me sentindo tão mal assim, é melhor todo mundo se preparar. Quero ser resgatado. Alguém está me perseguindo. Isso tem que ser resolvido agora mesmo. Não posso evitar me sentir desse jeito. Simplesmente fico desse jeito quando estou na adrenalina. Percebo que despreendimento é um termo que as pessoas do Ocidente identificam com o fatalismo e a indiferença do Oriente. Portanto, faça desse o primeiro conceito a reformular de maneira positiva. Despreendimento não demonstra indiferença, demonstra que você realmente não quer a negatividade grudada em você.